Bom dia, boa tarde ou boa noite aos nobres amigos e amigas. E aqui estamos em mais um sábado, mais um final de semana de interatividade no nosso canal agroecológico. Quero iniciar o vídeo parabenizando o Nordeste brasileiro por essa festa rica e maravilhosa que é o São João, a festa matuta do povo nordestino. Parabéns ao Nordeste do Brasil. E também parabenizar o agricultor e a agricultora que cultivou o milho, que é a grande cultura anfitriã dessa época. É dele que se faz as comidas típicas dessa época, a pamonha, canjica, o bolo, que é uma cultura rica e promissora, o milho, que entre a semeadura e a colheita são 90 dias. E dizia ao agricultor que o milho pode ser cultivado de janeiro a dezembro. É uma fruta que é uma cultura que se pode ter o ano todo, não só nessa época festiva. Hoje iremos falar um pouco sobre qualificação de propriedade. A gente fala muito sobre qualificação de propriedade, mas hoje vamos especificar mais um pouco o que é uma propriedade qualificada. Uma propriedade qualificada é aquela que dá a oportunidade da planta, da semeadura, do cultivo, da desenvoltura e até chegar ao fruto, estar saudável e bem nutrida. O agricultor precisa patrulhar a sua propriedade todos os dias, observando temperatura, umidade, os agentes da fauna e da flora que passam ali, o que estão por ali. Então, o solo, que é a base de toda a cultura, precisa ser o primeiro a ser observado. A questão de sua nutrição, a questão da sua umidade, a questão de sua conduta, para que possa se ter a segurança e a garantia que a cultura vai ser plantada, conduzida, desenvolvida e vem sua colheita, que é o fruto importante na questão econômica para o agricultor. Então, o produto final é importante. E nesse produto final, para que ele tenha quantidade e qualidade, a propriedade tem que ser qualificada diuturnamente. A questão da nutrição do solo é importante, porque uma falta de um nutriente pode acarretar danos para a planta, porque irá trazer outros problemas, outras conjunturas de questões patológicas. A propriedade, quando a gente fala em temperatura, a temperatura é uma coisa que a gente não vê, a gente só sente, mas ela tem importância definitiva na vida de qualquer ser. Então o solo, ele tem que ter uma temperatura de 30 graus. Do solo abaixo, 30 graus do solo acima, é outra temperatura, é outra conjuntura de agentes que estão ali no meio. Agentes esses que modificam todo momento o tempo, o vento, temperatura alta ou baixa, os agentes bióticos e abióticos. Então a temperatura é um fator importante que tem que ser bem observado. A gente já sabe que a natureza, ela trabalha em sistema de equilíbrio total. Para mais excesso é dano, para menos excesso é dano da mesma forma. Por isso que a propriedade tem que ser patrulhada, agricultor, constantemente, observando essas questões. Então, o que acontece? Um APP, por exemplo, como a gente já sabe, ela serve como barreira biológica e serve como barreira de quebra-vento. E você, agricultor que tem um APP, você pode praticar apicultura. É uma outra cultura, é uma outra fonte econômica para você. Então, a semeadura e até o ponto de colheita, a propriedade tem que estar qualificada sempre. Qualificar a propriedade é dar a oportunidade à planta de crescer, desenvolver e produzir, que é o fator economicamente importante, que é a sobrevivência e a boa vida do agricultor. Então, questão hídrica, questão de temperatura, questão nutricional,
Tudo isso está dentro do patamar de qualificação da propriedade. Então, a temperatura tem que estar bem equilibrada, tanto abaixo dos 20 centímetros do solo, quanto acima. É dar condição da planta de crescer, desenvolver e reproduzir. É como cuidar de uma criança, que tem hora de comer, hora de beber, hora de dormir, hora de acordar. Tem que estar sendo observado o seu ambiente ao redor dela e a própria criança tem que ser observada sempre. Dessa mesma forma, é a propriedade, que é nela, agricultor, que você vai depositar suas economias e vai colher os seus frutos. Então, o patrulhamento, a observância a olho nu, diariamente na propriedade é importante. Fazendo isso, você vai manter, agricultor, a qualidade da sua propriedade bem organizada, onde a planta terá um produto final de qualidade e quantidade. Então, não é só plantar e não é só colher. Tem que qualificar, conduzir, manter e colher. Tudo isso está dentro do sistema de qualificação de propriedade. Qualificar a propriedade é deixar ela constantemente em um estado de produção. É o roço, é a questão hídrica. Toda essa observância está dentro do contexto de qualificação. Não é só plantar, esperar o tempo e colher, não. É qualificar constantemente. É patrulhar a propriedade, ver os agentes da fauna e da flora que ali vivem e que ali passam. E qualquer desequilíbrio nessa sua deixa de observância, agricultor, virá patologia, virá algum problema. E patologia e problema dentro de um sistema de produção, isso significa queda de produção. Não é isso que queremos, não é isso que almejamos. Então, qualificação de propriedade, ela está sempre pronta para produzir e deixar a colheita acessível, quantitativa e qualitativa. A todos um bom São João, até o próximo sábado, fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana.